Meus caros, vamos a mais uma reflexão ou comentário aqui no conteúdo edificante. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre heresias, e heresias essas que permeiam por vários segmentos do meio gospel ou do meio cristão e tal. Eu poderia simplesmente falar de uma específica igreja. No entanto, eu percebo que não é só nessa igreja que existe, é praticamente todas, e até mesmo naquelas que às vezes a liderança ou a diretoria ou a cúpula chega a proibir determinadas práticas, acaba acontecendo por conta ou de falta de fiscalização ou porque de fato não tem quem fiscalize, deve ser feito, né? Apenas faz uma fiscalização meia boca e por isso que ocorre ainda essas práticas heréticas. Eu tenho visto ultimamente vários vídeos. Eu sei que tem pessoas aqui inscritas dessa igreja. Como já disse, não é só nessa igreja, existem outras. Eu vou falar no geral. Mas eu preciso citar, então, esses vídeos que eu vi. Que é da igreja do pastor Júlio César, a igreja Santidade e Arrependimento, ou ISA, né? Que é a abreviação desse nome aí. O camarada, o senhor Júlio César, é um ex-IPDiano, ou da IPDA. Ele era auxiliar ou cooperador da IPDA. E julga que lá não tinha oportunidade, então sentiu de Deus para fazer uma obra, principalmente quando o missionário morre, em nome de permanecer a mesma doutrina do missionário, e ele então abre essa igreja aí. Ele, na realidade, dá a entender que foi até punido da própria IPDA por conta de algumas coisas que já até mesmo em vida do missionário, ou missionário em vida, combatia, que eram heresias do tipo fazer a campanha que invocasse o anjo, do arrebatamento, campanha de colocar fé em instrumentos ou amuleto, dos 7 varões de branco ou 3 varões de branco e por aí em diante. Coisas essas de fato aberrantes. A Bíblia é clara, é enfática, ainda que viesse um outro anjo instruir uma outra doutrina, de modo algum era para nós acreditar. Porque nós sabemos muito bem que a doutrina anátema, maldita, e anjos, pode ser demônios, pode ser anjos caídos. Porque de fato a Bíblia diz que o inimigo, se possível fora para enganar os escolhidos de Deus, ele se transfigura em anjo de luz, porque até ele era mesmo um anjo de luz, né? Referente a isso, a gente dá para entender que talvez ele se queixa de não ter oportunidade ou não ter tido oportunidade na IPDA, seja por conta das aberrações que ele faz na ISA e que a IPDA combatia, com toda certeza e até mesmo respaldo bíblico. O senhor Júlio César, cada dia ou a cada semana, a cada vídeo novo, ele traz uma inovação. Ele quer chamar a atenção, ele quer fazer as coisas assim de um modo realmente que causa um impacto e que deixe ele em destaque e tal. Eu vi alguns vídeos, por exemplo, um que ele colocou lá, até tá de cabeça no canal dele da igreja, que ele tá num batismo, batizando, começa as águas a se mover, ele começa a fazer uma associação e já dizer que é o Espírito Santo tá movendo as águas. Ora bolas, o que estava movendo as águas ali era o vento. O vento move as águas. É um fenômeno natural, sem problema algum. Colocou o metafísico, o sobrenatural sobre uma coisa natural. Porque quando a Bíblia fala referência de movia as águas, nas águas lá em Gênesis, tratava-se de algo literal do Espírito de Deus e também de simbologia, o simbólico. Depois nós tínhamos também o tanque de Betesda, que os anjos moviam lá, né? As águas agitavam e tal. De modo literal, mas a passagem pode ser interpretada também de modo simbólico. E se ele falasse, mover de Deus aí, não, ali fica claro que ele quis dizer que o fato do rio estar movendo era porque o Espírito de Deus estava passeando sobre as águas. Ora bolas. Aquilo é vento, o vento faz as águas moverem. Fosse assim, então o mar não ficava agitado quando há um temporal e até mesmo os rios e tal. No mar não ocorria ressaca. Um outro que eu já fiz até um vídeo aqui no canal, que é aquele que ele está lá expulsando o diabo, faz assim: agora o poder está aqui, e eu vou, e agora você não resiste a esse poder aqui, como fosse fazer uma arma ou uma
arco e flecha, né? Que ele iria matar o sujeito assim. Que cena teatral. Ele está possivelmente aprendendo artes cênicas. É o que dá para entender. Aonde que você encontra isso na Bíblia? Jesus fazendo isso para expulsar o demônio. Jesus expulsava e pronto. Uma vez ou outra o inimigo falava, os demônios falavam e Jesus já expulsava. Porque isso é a doutrina bíblica. Isso é de Deus. O restante que passar disso aí é do maligno, a procedência do maligno. E a procedência da carne. Quando não é do maligno, é da carne. Para querer se aparecer, para ter destaque. Ora, bolas. Ainda utilizam um versículo isolado, fora de um contexto. E Jesus falou: se crerdes, obras maiores do que eu fiz, fareis. Ora, ali o que Jesus estava falando é referente a uma outra questão, não era essas aberrações, era referente a ganhar almas. Aonde que ganha almas com isso? Isso apenas exalta o homem. Jesus combateu a exaltação dos fariseus que davam esmola para se aparecer diante dos homens, para ganhar galardão dos homens, que ficavam orando nas praças públicas para se aparecerem, que diziam que dava o dízimo, que diziam que era santo, perfeito, que colocava a boca no trombone. Era isso que os fariseus faziam. Nós não podemos jamais tocar a trombeta, ou seja, nos autogabar, exaltar. Deus exalta os humildes e abate os exaltados. Então, em si só já dá para refutar esta ação dele. Outros vídeos, até bastante polêmicos e até mesmo que viralizaram, como aquele do celular que Jesus teria ligado para ele. Jesus ligou para ele? Meu Deus, que absurdo. Eu não sei como é que essas pessoas ainda não têm um mínimo pingo de temor a Deus para dizer umas mentiras dessas. Umas mentiras. Porque precisa Deus ligar para nós se nós temos a Bíblia, que é a ligação que faz a ponte aos céus, que é a própria palavra que é Jesus? Ah, Deus ligou para mim, claro. Foi Deus lá. Ou, aliás, não foi Deus, foi Jesus. Um Jesus, pessoa, né? O nome da pessoa é Jesus, né? Como nós temos o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus ligou lá e falou, ó, que é Jesus, porque o meu sobrenome é Jesus. É brincadeira. Depois o camarada diz que ele é o santo, que ele é o cara que foi arrebatado, arrebata em igreja. Já chegou até mesmo para criticar as mulheres que passam batom, usar batom. Ora bolas, fazer um desserviço desse. Se as pessoas às vezes, quando vão para as festas de máscaras aí do carnaval se pintam, ele pareceu um mascarado aí do carnaval pintado, né? Sem diferença alguma. Eu vou me pintar para combater a vaidade. Preciso eu fazer o pecado para combater a vaidade. Então eu vou lá para combater o adultério. Olha a lógica do cara que ele estava passando indiretamente. Se é necessário usar o batom aqui para fazer a crítica, chamar a atenção, como ele diz no vídeo, que eu vi o vídeo, não estou falando nada de mim mesmo, é tudo que eu vi os vídeos dele. Então eu vou prostituir agora. Eu vou lá pegar a mulher do outro irmão e vou copular com ela porque Deus mandou. E isso já até aconteceu. Isso já até aconteceu. Uma pessoa foi lá ler o livro de Oséias e disse que Deus teria mandado ele copular com uma mulher casada e ele também tinha que adulterar para que Deus chamasse a atenção do povo. Então eu vou fazer isso. Olha o que ele está passando indiretamente. E quem vai querer me refutar que de fato atenta para isto, para a leitura da palavra. Depois chegou a dizer que ele é o sucessor do Davi Miranda na Terra, que é uma espécie de reencarnação do Davi Miranda, do missionário Davi Miranda. Aonde isso? Aonde? Que o missionário passou em visão para ele, dizendo que ele seria o sucessor, ou em sonho e tal. Meu Deus, que absurdo. Aí agora, às vezes quando passa aí, ele dando revelação, da mais profunda, revelando tudo, parece uma reveladora Kodak. Revela tudo aí, né? Revela em 3D, revela em 3 dimensões, né? Revela na alta definição, alta qualidade, tudo ele revela aí. É uma maravilha. Eu não duvido que Deus revela tudo. Agora, tem coisas que são demais e são esquisitíssimas. A pessoa se exalta e as demais pessoas ou indivíduos acabam idolatrando, colocando Júlio César acima de Deus ou de Jesus. E a Bíblia diz para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Também quando ele faz aquelas caridades, não precisa de fato lá mostrar vídeo que está fazendo caridade. A Bíblia diz para aquele que faz caridade, a mão direita não saiba da esquerda. Não precisa fazer. A não ser que a pessoa que recebeu a bênção, ou melhor dizendo, a comida, a bebida, os mantimentos, a doação, queira por livre, espontânea vontade contar no testemunho, a igreja aqui e tal, é uma bênção, o pastor é uma bênção, nos ajudou. Ok, agora fazer um marketing com aquilo não
certo, à luz do evangelho que Jesus disse, que a tua mão direita não sabe da esquerda e vice-versa quando for fazer esmola, porque senão você está fazendo a mesma coisa que os fariseus que faziam assim, olha, eu dei ali para ele ali, olha, eu mereço o galardão. É isso. Jesus sempre foi humilde nesse sentido. Ele prega contra os altos salários, contra os mercenários da fé, prega contra as aberrações de comercializar a palavra de Deus, mas tem um carro de 90 mil reais para fazer a obra. Eu sei que a obra precisa de um veículo, mas 90 mil reais para comprar um veículo. Antigamente fazia a obra de Deus, e eu fiz a obra de Deus muitas das vezes a pé, quando não de ônibus coletivo. E agora o camarada precisa de um carrão para fazer, para ir visitar os hospitais, para ir aos presídios, para ir pregar para aqueles que estão no mundo do crime, das drogas. O evangelho é simples. Os apóstolos, Jesus Cristo não tinha carro, andava para lá e para cá, claro que não tinha carro naquela época, né, mas fez a obra, né? Os apóstolos não tinham riquezas, como prega aí um pregador dizendo que Jesus morava no litoral, tinha uma casa de praia, né? De veraneio, praiano. Jesus era praiano, né? Segundo aquele senhorzinho Abílio Santana, né? Um deputado. Jesus era rico. O que ocorre? O camarada às vezes prega contra a coisa errada, mas incorre nas mesmas coisas erradas. Eu, por exemplo, eu prego contra os mercenários, mas eu não sou mercenário, eu não sou avarento. Se eu quisesse ser avarento, eu poderia ter abrido uma igreja para mim, como de outras denominações, e até mesmo muitos da IPDA gostam dessa muvuca, né? Esse expediente. Então, eu não fazia, então não ia trazer rentabilidade, eu não ia trazer membros, mas isso é uma falácia, porque quando se fala a verdade, o próprio Deus trabalha para trazer as pessoas, o Espírito de Deus. Agora, com mentira, o diabo está no meio, rindo, fazendo exatamente o que ele gosta, e, no fundo, as prosperidades que as pessoas vão recebendo, entre aspas, são prosperidades falsas, para depois vir dores maiores, né? Mas a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Por isso que eu tenho medo desse Júlio César, tá? Porque tem muito exagero, eu tenho receio, porque também pode influenciar os seus, a mesma coisa. E daí Deus trabalha, querendo ou não, Deus trabalha para trazer o que está das drogas, para tirar, para fazer isso, para fazer aquilo. E eu sei que tem gente aqui no canal que é da igreja, e que eu já digo de antemão que não deve se apegar ao homem, se apegue a Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé, seja a denominação a qual você pertence, tá? Porque o que vale é Jesus. Mas no caso do Júlio César, se ele não mudar muitas coisas, que são práticas antibíblicas, assim, não adianta ele querer temar, ele pode temar diante dos homens, diante de Deus, ele jamais poderá temar sobre isso. Pode ocorrer o efeito reverso, que um dia ele pode sair da igreja, não querer saber mais nada e cair num mundão por aí acabar destruindo família e tudo, e os seus seguidores também, acabar tudo em nada, porque quando não tem base bíblica, Jesus disse, o povo erra por não conhecer o poder de Deus e o que? E as escrituras. Tem que ter escritura e poder de Deus. Só poder de Deus não adianta de nada. Só escritura também não adianta de nada. Tem que ter os dois juntos. Tá? E o poder de Deus não é essas invenções aí não. Não é essas pulaçadas, essas gritarias, esses arrebentamentos, essas coisas todas aí translocadas que a gente até viu aí nos Gideões. Aquela piruada toda lá que o camarada dava, girava como... Parece o girar daquele... programa que tinha o Silvio Santos lá do Baú da Felicidade, me parece, né? A questão de estar na igreja também não quer significar nada, né? Porque às vezes está na igreja, mas não teme a Deus. Um recado para os membros, não fique com Júlio César, fique com Jesus Cristo. Júlio César é apenas um instrumento de Deus, mas que está se exaltando por demais por ser um instrumento de Deus. Nós tivemos muitos aí que, até mesmo personagens bíblicos que se exaltaram e deu no que deu. O rei Nabucodonosor foi se exaltar, foi pastar, né? Com a Bíblia. E não vai atrás de sonho e de coisa desse sentido. Falar em sonho, eu vi um vídeo do próprio Júlio César que ele dizia, olha, Deus me passou a revelação aqui, que tem um anjo aqui, ó. Um anjo aqui na parede, a asa dele estava lá, tal. Aí ele pergunta para a guria, não vi isso, irmã? Eu vi. A guria não viu coisíssima nenhuma. Para não fazer contra-resposta, né? Ou contestar, essa palavra que eu queria dizer, ela então confirmou, para não haver murmuração. Na realidade não estava vendo bolufa nenhuma, ela só confirmou, simplesmente para não murmurar, para alegrar o pastor e para dizer que ela é espiritual. Mas não viu coisa nenhuma. Porque a coisa quando acontece, não precisa dizer, a igreja viu, viu, aconteceu e pronto.
Não precisa chamar testemunho para dizer que viu ou não. Hã? Será que essas pessoas não têm temor de Deus? Eu vou dizer que eu estou vendo alguma coisa aqui se eu não estou vendo? Eu posso inventar. E depois, ainda que eu digo que estou vendo alguma coisa, eu posso ter uma ilusão de óptica. O que é ilusão de óptica? Eu achar, por exemplo, essa luz, eu estou com uma luz aqui do próprio celular, para melhorar um pouco a câmera aqui. Se eu fechar meus olhos, pode dar uma ilusão de óptica que eu estou vendo uma luz. Isso até me ocorreu uma oportunidade, que eu estava com os olhos fechados, abri e apareceu uma luz. Eu pensei que era a luz do Espírito Santo e não era. Era uma luz da própria igreja. Agora, poderia ser. Acho que talvez alguma vez eu já cheguei até a ver isto. Realmente. Agora, não que é necessariamente Deus falando. Então tem que analisar tudo com cuidado, examinar os espíritos, as visões, ter discernimento, porque Deus não faz nada fora da racionalidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é para nós apresentar um culto racional diante de Deus, inteligente. Não é esses cacuetes aí, não é essas pseudos revelações, não é essas manifestações aí, meus caros. Ah, é ser sensacionista, querer cessar os dons, os milagres? Não. Os dons existem. Revelação, cura, profecia. Está na Bíblia, não há como discutir sobre isso. Agora, tem que provar se é ou não é, né? Porque tem coisa que não é. Ok? Era isso que eu tinha para falar. Deixe o seu like, comente e até a próxima.